Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus pelos irmãos que estão presentes conosco. Ainda precisamos nos esforçar para seguir todas as recomendações sanitárias. Por isso, infelizmente, hoje, alguns irmãos foram impedidos de entrar, de participar da reunião, porque não tinha supostamente mais lugares. Eu fico muito triste, você está nos assistindo agora, está conectado. Eu sei que tem pessoas que estão lá, sentadas no meio-fio, ouvindo, assistindo o culto pelo celular. É muito triste que nós tenhamos que fazer assim, mas é muito importante que você entenda a circunstância, o momento. Não existe nada pessoal contra ninguém, muito pelo contrário. Se tem uma coisa que nós, pastores, gostamos é de reuniões cheias, é verdade ou não é? Então, nós, pastores, fazemos de tudo para termos reuniões cheias, e quando isso não é possível, pode ter certeza que nós somos os primeiros a sentir e achar extremamente desconfortável e desagradável. Teve alguns irmãos que me mandaram mensagem dizendo que tinham vindo de ônibus de outra cidade. Aí esses eu deixei entrar, mas eu não sei se os servos deixaram, porque nós temos servos aqui que eles são bem caninos. Sério. Se a gente fala, não deixa ninguém entrar, aí realmente não entra ninguém mesmo. Essa é uma característica, né? Os irmãos aqui, glória a Deus pela vida deles. Então, esses eu fiquei compadecido, porque saíram de outra cidade para vir aqui, para participar conosco. Espero que tenham conseguido entrar, que tenham encontrado alguém de bom coração na porta. Não, a culpa não é deles de jeito nenhum. Ok. Eu quero dizer para os irmãos que hoje nós começamos um curso de mentoria pela internet. Não sei se temos irmãos dessa igreja que estão participando. O curso, na verdade, não é tão voltado, o nosso foco não era tanto os irmãos, e sim aqueles que ainda não conhecem a respeito do Evangelho da Graça. Mas ainda assim eu gostaria de saber, algum dos irmãos se inscreveu, está participando conosco? Pouquíssimos. Isso é muito bom para eu saber qual deve ser minha abordagem. Então eu tenho que começar do comecinho mesmo, porque quem está participando não ouviu. Então, também eu não estou divulgando, porque não pode mais participar, já encerrou, tá bom? Não tem jeito mais de fazer a sua inscrição. Isso aqui é igual a parábola das virgens, fechou a porta, não pode entrar. Hoje estou falando muito de portão fechado hoje, de porta fechada, deve ter algo profético envolvido nisso. Então, nós temos nos envolvido cada vez mais nas mídias sociais para podermos abençoar outras pessoas, outros irmãos. E quando eu digo pessoas, me refiro porque nós não vamos mencionar ou falar o nome da igreja no curso. A ideia é que eles ouçam a respeito de Cristo mesmo. E eu me sinto muito motivado e renovado, e tenho certeza, o Espírito Santo falou comigo que ele iria usar desse novo tempo na internet para renovar mais ainda o meu encargo. E hoje eu me sinto muito renovado para a glória de Deus. E o Senhor falou para mim que vai me dar um novo rebanho. Não quer dizer que o rebanho antigo vai embora não, viu? O rebanho, se você é considerado rebanho antigo, o rebanho antigo permanece. Mas o Senhor diz que vai me dar um outro rebanho que não é daqui. Então, isso só pode ser na internet. Isso significa que milhares de pessoas vão começar a ouvir e serão transformadas pela verdade da palavra de Deus. Você crê nisso? Eu creio. Estou falando disso porque eu preguei para você no começo do ano sobre visões e sonhos. Quantos participaram dessas ministrações? Deus fala conosco, antes de mais nada, em visões. E Deus me deu uma visão no meu coração de algo muito forte, de algo muito grande que está por acontecer. E eu falei para o Senhor, não quero ficar de fora. Eu não posso ficar de fora, mesmo que eu não sou mais nenhum jovenzinho, não tenho mais a energia física que já tive em outros tempos, mas mesmo assim eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo nos nossos dias, amém? E tudo que o Senhor faz é para promover
Cristo e a obra de Cristo, que é o Evangelho da graça. Não existe, de fato, nada novo. Você entende que não existe nada novo, de fato? Então, quando você ouve de uma igreja dizer que está tendo algo novo, é só uma força de expressão. Eles estão experimentando algo que para eles é novo. Eles estão provando algo e a percepção deles é que é algo novo, mas não é. Já tem 2000 anos. Tem 2000 anos que o Espírito foi derramado. E o Espírito continua movendo no meio da sua igreja. Só que, em alguns lugares, havia tanta sequidão, havia tanto distanciamento, que quando eles foram aproximados, e quando eles foram encharcados pelo fluir do rio, aí eles disseram: Deus está fazendo algo novo, isso é algo novo, nós nunca vimos isso antes, nós nunca ouvimos isso antes. Então, na verdade não é novo, é só a nossa percepção do novo. O novo é permanente, porque o Senhor Jesus disse que essa é a nova e, qual que é a outra palavra? Nova e eterna aliança. Então, o que é eterno é sempre novo, e a nova aliança, ela é nova e eterna. Amém? Muito bem, hoje ninguém me mandou nenhuma pergunta, eu acho que estão mandando perguntas agora pela internet, e não sei se estou respondendo, mas tem uma pergunta que eu quero responder, que ela pode servir de introdução para a nossa ministração hoje. E a pergunta que me fizeram é essa, deixa eu localizá-la. Ok. Pastor, louvo a Deus pela sua vida, feliz aniversário. Bom, meu aniversário foi ontem, mas eu estou aceitando o ano inteiro. É igual o presente, não perde prazo de validade. Se você esqueceu, eu estou aceitando ainda até dia 4 de junho do ano que vem. Sim, porque dia 5 aí já não vale mais, já vale para o próximo aniversário. Obrigado, meu querido. Pastor, por que tão poucas igrejas pregam o Evangelho da graça? Majoritariamente, as igrejas pregam algo misturado com a lei. Por que disso? Essa é uma pergunta excelente. É uma pergunta excelente. Por que tão poucas igrejas pregam realmente o Evangelho da graça? Presta atenção. Não existe igreja genuinamente evangélica que não creia no Evangelho da graça. Senão não é evangélico. Tá bom? Essa é a primeira questão. Por quê? Porque o ensino evangélico é o ensino reformado, bíblico, a respeito da salvação, é Efésios 2, 8, 9. Abre para mim. Aí os irmãos sabem de cor, não é? Pela graça sois, vamos dizer juntos? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é o quê? Não de obras, para que ninguém se... Então, o que está escrito aqui? Vou traduzir em português mais claro para você. Pela graça sois salvos. Como é que pode ser mais claro isso? Não tem jeito. Você é salvo pela graça. Você é salvo pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Você não merecia, você não tinha por onde, você não tinha meios, mas Deus concedeu graça. Agora, é a graça sozinha, meus irmãos? Sim ou não? Quantos estão comigo nessa manhã? Não é a graça sozinha. Não é só a graça que salva. Se fosse a graça sozinha, todo mundo era salvo. Não é verdade? Se fosse salvo, se o versículo fosse só salvação pela graça, todo mundo estaria salvo. Mas não é. O versículo é: pela graça sois salvos mediante a... Então é preciso crer. Você precisa crer. Então, por um lado existe graça, favor imerecido. Você vai receber, você não vai conquistar, você vai ganhar, você não vai comprar, porque é de graça. Mas por outro lado, você tem que exercitar o quê para que a graça atue na sua vida? Fé. Eu preciso crer.
Eu preciso de crer que aquele que estava ali pendurado na cruz não era um mártir, não era um homem perseguido simplesmente, não era uma vítima dos romanos ou dos judeus malvados, não. Eu preciso de crer que aquele que estava ali na cruz era o Filho de Deus que se fez homem. E lá na cruz se fez pecado no meu lugar, levou as minhas maldições, sofreu a ira de Deus e desceu até o Hades, desceu até a morte, mas nele não havia pecado e o salário do pecado é a morte, por isso ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte, para nossa justificação. Quando você declara, eu creio nisso, eu creio nele, quando você declara isso, a Bíblia diz que você é o quê? Salvo. O céu declara, você é salvo. Então não tem esse ensino de que a salvação é só pela graça, não, é pela graça mediante a fé. Os que ensinam que é só graça são chamados de universalistas. Muito cuidado, porque às vezes eles querem me jogar nessa bagunça e eu não faço parte disso. Eu não ensino isso, ok? Nós aqui não ensinamos isso. Nós ensinamos que a salvação é de graça, mas cada homem precisa de exercer fé, precisa de crer. Ok? Pastor, mas como é que faz se a pessoa não tiver fé? A Bíblia, Deus é bom, Deus é gracioso, Deus dá fé para todo mundo. Como é que Deus dá fé para você? A fé vem pelo ouvir o quê? Sim, a palavra, mas a palavra de que maneira? Pela pregação. A fé vem pelo ouvir a pregação. Você quer ganhar fé? Ouça a pregação. Então, olha como Deus é bom. Deus levanta uma pessoa da maneira mais simples possível, e a pessoa prega. E Deus é tão bom que na hora que a pessoa está pregando, Deus permite que a fé saia da boca dessa pessoa e entra pelo ouvido da outra. E aí a outra que antes nem tinha fé, ela ganhou um pouco de fé hoje, o suficiente para ser livrada do lago de fogo e enxofre. E aí essa pessoa que está pregando, ela pega e faz um apelo: você quer essa graça? E o outro diz: puxa vida, eu não estava nem pensando nisso, mas depois que eu vi esse negócio, eu fiquei tocado, eu acho que eu vou querer, eu quero. Na hora que ele diz eu quero, ele está dizendo eu creio. Na hora que ele diz eu creio, ele é salvo. O anjo escrivão no céu, se é que existe isso, fica com a caneta na mão, preparado, entende? Ele está louco para escrever o nome das pessoas lá. Deus não está no negócio de apagar nomes, Deus está no negócio de escrever nomes. Ele não quer apagar o seu nome, você não tem que viver com medo. Por que eu estou falando disso mesmo? Por causa da pergunta. Pastor, por que tem igreja que não prega o evangelho da graça? Então presta atenção, para você entender a resposta, você tem que saber isso. Primeiro, não existe igreja evangélica que não creia no evangelho da graça. Se ela não crê nisso, não é evangélica, é uma seita, é outra coisa. Entendeu? Então, para ser evangélico, não importa o tipo de música que você canta, não importa o estilo de roupa que você veste, não importa o tipo de prédio que você reúne, porque hoje em dia até isso é diferente, não importa nada disso, tudo isso é irrelevante. O que importa é você crer que é pela graça, mediante a fé, é isso que importa. Uma vez que crê, é salvo. Então, eu não conheço igreja evangélica que não crê nisso. Você conhece alguma? Se você conhece, corra dela, não é evangélica. Agora, qual que é o problema? O problema é que depois que você é salvo, depois que você vem para a igreja, aí é que vem o problema, a mistura. Então existe muita mistura nas igrejas. Isso é hegemônico, palavrinha difícil essa, majoritário. Entende? A maior parte das igrejas misturam. Misturam o que, pastor? Misturam graça com lei. Essa é a expressão que nós usamos aqui, né? Você deve estar familiarizado, é o ensino do Novo Testamento. Mas eu poderia dizer também que nós misturamos Velho Testamento com Novo Testamento. Que nós misturamos Nova Aliança com Velha Aliança. Esse é o problema, é a mistura. Por que acontece essa mistura, pastor? Eu vou te falar a verdade hoje com muito amor e carinho. Quantos querem ouvir a verdade aqui? Eu vou te falar a verdade. Por que os pastores ensinam coisa misturada? Vou te dizer por quê.
Primeiro, porque não sabem. O primeiro motivo é esse. Ninguém ensinou nada para eles. Tem gente que é honestamente ignorante, não sabe. Ele ensina o que ele supõe que seja o que Deus queira que ele faça. Semana passada, recebi uma mensagem de um irmão do interior de Minas Gerais. E ele queria ajudar uma outra pessoa, queria saber como. E ele falou: pastor, é o seguinte, aqui na minha cidade tem um rapaz que converteu. E eu falei: como é que ele converteu? Ele falou: pastor, não sei direito, mas ele teve um encontro com Deus. E agora ele quer fazer uma caminhada de bicicleta, de onde ele mora até São Paulo, para pregar o evangelho. E aí eu falei: ele quer pregar o evangelho de bicicleta e converteu agora. E ele falou: é, pastor, mas ele quer saber o seguinte, o que ele prega? Eu falei: mas ele não quer pregar o evangelho? Ele falou: pois é, mas o que é? Aí ele está em dúvida, porque ele preparou um material para pregar. Eu falei: o cara é novo convertido, vê se isso não é a nossa cara. Novo convertido, nunca leu a Bíblia, nunca leu nenhum livro. Eu nem sei se ele sabe ler direito. Mas ele já tem um material. Eu falei: ok, então o que ele quer pregar? Ele está pensando em pregar contra os 7 pecados capitais. Eu falei: aleluia. O cara converteu agora e já é profeta Elias. O cara converteu agora e ele já quer sair das cidades do interior de Minas Gerais dizendo: hipócritas, arrependei-vos. E vai mencionar os 7. Você sabe quais são os 7 pecados capitais? Quem sabe? Ok. Também não vou te contar. Eu disse para ele, falei: filho, faz o seguinte, eu vou mandar para você um material de um pastor nosso aqui, o pastor Jaios. Cadê o pastor Jaios? Fiz propaganda do material do pastor Jaios, 7 coisas boas que talvez você não saiba. Eu falei: em vez de você falar para ele 7 pecados capitais, em cada cidade que ele chegar, manda ele ir para a praça e gritar bem alto: os 7 pecados capitais já estão perdoados. O irmão não gostou. Ele falou: pastor, mas isso não é perigoso? Como é que são as coisas? Tudo é perigoso para o religioso. O religioso é um problema, porque eu encontro irmãos que eles vêm na videira me criticar, eles dizem: essa mensagem de perdão dos pecados é muito superficial, isso é coisa para encontro, eu quero algo mais profundo. Já ouviu essa bobagem? Eu ouço isso frequentemente. Mas aí quando você chega para o cidadão e fala: está perdoado, avareza, glutonaria, impureza, lascívia, luxúria, está tudo perdoado pelo sangue de Jesus. Aí ele fala o quê? Isso aí é muito forte, perigoso demais. Mas espera aí, é perigoso ou é light? Define a sua vida, entende? Porque o religioso não suporta ouvir falar disso, não suporta. E veja, esse novo convertido queria pregar contra o pecado. Por quê? Porque essa é a tendência natural. Então essa é a segunda razão, porque tem muito pastor que prega mistura, nunca foi instruído, então ele prega aquilo que é natural. E o que é natural é a religião. O que é religião? Religião é o oposto disso aqui. Você acha que religião ensina pela graça sois salvos? Religião ensina isso, irmãos? Não, religião ensina pelas boas obras você vai ser salvo. Se comportar bem, vai ser salvo. Se der esmola para os pobres, se ajudar o carente, né, o mendigo, se ajudar a prostituta, aquele que está abandonado, a criancinha, se Deus achar que você merece, Ele te salva. Isso é religião. Por isso, aquele que prega religião, igual esse querido novo convertido, tadinho, que não ensinaram para ele nada ainda, então ele chegou na vida da igreja com a ideia de que a religião é isso, que ele tem que sair pelas cidades aí condenando as pessoas, e dizendo para elas o quanto elas são pecadoras, e que o juízo de Deus chegou. Não, mas essa não é a mensagem do evangelho, isso é da religião. Religião é, comporta bem, você é abençoado, comporta mal, você está rodado. Isso é religião. Evangelho não. Evangelho é, você pecou, seu pecado está claro para todos,
Mas Deus te amou de tal maneira que enviou o próprio Filho, e o seu Filho pagou na cruz os seus pecados. E eu estou aqui para te contar uma boa notícia: você está perdoado. Você pode voltar para casa, que o Pai não está mais com raiva de você, não tem ira te esperando. Ele quer que você volte, e volta rápido. Preparou uma festa para você, porque Ele te ama muito. Esse é o Evangelho, é completamente louco. Estão entendendo? Quantos estão comigo nessa manhã? Os irmãos lembram da importância de falar amém? Qual que é a importância? Motivar o pastor. Tá bom, está aceitando esse aí. Isso é um bom motivo, olha para cá. Mas tem outra razão porque as igrejas pregam mistura. Vou falar isso com muito amor, mas com muita seriedade também. Os pastores querem controlar as pessoas. Líderes querem controlar rebanhos. Na graça não tem jeito de controlar, só na lei. Como assim, pastor? Eu não estou dizendo que eles querem controlar porque são maus e perversos, não. Eles querem controlar supostamente para o seu bem, mas querem controlar. Vou te mostrar como. Qual a diferença entre lei e graça? A lei é baseada em quê? Medo. Porque a lei é o seguinte: se você obedecer, você é abençoado. Mas se você desobedecer, o que virá sobre você? Maldição, praga. Então, o que o pastor prefere pregar? O que a graça prega, o oposto disso? É que o seu pecado está perdoado e que Jesus já levou na cruz todas as suas maldições. Pregar a graça não traz controle, traz liberdade. Mas se eu chego aqui e falo o seguinte, irmão: nós vamos ter uma oferta dia 27. E se eu fosse você, ofertava. Porque se você não ofertar, tranca-rua vai te pegar. Porque é o seguinte: ou você dá aqui, ou você vai dar lá no hospital, entubado na UTI. Onde é que você quer ofertar? Aí os irmãos já ficam no banco tremendo. Fala: Jesus, tem misericórdia, Jesus. Eu vou dar, eu prometo, eu dou o que o Senhor quiser. O que o Senhor mais quer dar? Entendeu? A pessoa fica pensando que Deus está ali quase que... Presta atenção, filho. O que ele está falando é mentira? Vê como é que as coisas são complicadas, né? Não é que seja mentira, entendeu? Só que não é nova aliança. Não é a maneira como Deus se relaciona conosco mais. Já foi no passado? Sim. Antes de Jesus era assim. Comportou mal, tranca-rua ia te pegar mesmo. Mas na nova aliança, tranca-rua nem ousa chegar perto de você. Porque você é a menina dos olhos de Deus. Mas aí o pastor fala: não posso falar isso. Se eu falar isso, como é que eu faço? Eu só posso falar isso para quem é fiel. Aquele que trouxer a oferta, eu falo: você trouxe a oferta? Está guardado. Os anjos estão rindo. Entendeu? Por quê? Porque ele acredita que se ele pregar a graça, ninguém vai querer obedecer, ninguém vai querer ofertar, ninguém vai querer dizimar. E eu vou te ser franco, filho, vou te ser franco. Esse negócio de controlar os outros dá muito trabalho, eu estou fora desse negócio. Entende? Eu te dou oportunidade de você participar de algo, como vai ser no dia 27. Se você quer participar, aleluia. Mas se você não quiser, como disse Jesus, até as pedras clamarão. Entendeu? Se você não quiser, eu tenho certeza que o Senhor tira dinheiro da rocha. Ele não tirou água. Imagina a rocha pingando moeda. Vamos chamar de Las Vegas. Não é? Mas presta atenção. Nós servimos a Deus. Isso não fica parecendo assim. Sabe por que a obra de Deus não avança? Porque eles não contribuem. Espera aí, mas você serve um Deus rico ou um Deus que depende das minhas finanças? Deus depende do meu caixa. Porque se depender vai ser complicado. A maioria de nós aqui não tem condição financeira. Entendeu? Deus não depende de homem nenhum. Homem nenhum vai se gloriar. Olha o que diz no verso 9. Por que a salvação não é por obras? Para que ninguém se glorie. Para ninguém dizer: eu plantei a igreja em Guiné-Bissau.
Se não fosse o meu dinheiro, onde é que vocês estariam hoje? Ninguém vai dizer isso, porque não foi com você, foi Deus que fez. Você só ganhou o privilégio de participar da obra, cooperar com Ele. Mas o pastor que quer controlar, ele põe medo. O medo é da lei. Outra característica da lei: a lei funcionava na base da troca, barganha. A lei é assim, entendeu? Se você quisesse algo, você tinha que vir e comprar, no sentido de, tinha que vir e pagar o preço da bênção. Então, todas as bênçãos vinham na forma de troca. Então, o que acontece? O pastor, ele controla o rebanho com base nisso também. Se você não for obediente, não vai ter bênção na sua vida. Tem bênção aqui hoje, mas a bênção é só para o fiel. A bênção é só para aquele que tem andado em linha com todas as santas doutrinas. Entende? Então você nunca está qualificado. Na lei, ninguém nunca está qualificado para nada. Porque ninguém consegue cumprir a lei. Mas aí chega na graça, e chega alguém dizendo, você vai receber hoje, e é de graça. E vou dizer mais, os primeiros são os que menos merecem. Quem menos merecer é o que vai receber mais. Aí vai falar mal de mim mesmo, vai dizer que eu sou um herege. Por quê? Porque quando você prega a graça, não há controle. A libertação, a liberdade. Entende? E nós temos muito receio do que as pessoas farão com essa liberdade. Mas o problema não é meu. O problema é de quem te libertou. E não fui eu que te libertei. E foi para a liberdade que você foi chamado. E nem fui eu que te chamei. Quem te chamou quer que você seja livre. Livre de quê? Do medo. Você não vai servir a Deus por medo, nem medo da ira. Porque tem isso também, o medo da ira, né? Na antiga aliança, havia a questão da ira de Deus. Muito séria. Você não sabia que hora que ela viria. Mas uma coisa é certa, mais cedo ou mais tarde ela viria. No entanto, na nova aliança, o Senhor já nos salvou da ira. Acabou. Você não precisa esperar a ira mais. Você está bem com Deus, independente das suas obras. Se você veio hoje e deu dízimo sua oferta, aleluia, alegre-se por isso. Se você não deu porque você não quis dar, você não é obrigado a dar, vai embora em paz do mesmo jeito. Você não pode afetar ou alterar mais o amor de Deus por você. Entendeu? Pastor falando assim, então parece que eu não preciso mais ajudar nada. Você não precisa ajudar ninguém. Você não precisa de fazer coisa alguma. Só faça se isso for da sua natureza. Entendeu o que eu estou dizendo? Se a sua natureza é uma, não tenta fazer diferente. Você disfarça 1 mês, 2 meses, mas uma hora vem à tona. Você conhece a história do sapo e do escorpião? Esse é o problema de ter 56 anos de idade. Já contei tudo que eu tinha para contar, mas vou contar de novo. Diz que estava tendo uma inundação, a água estava subindo, enchente, e o sapo ficou ilhado, junto com o escorpião. E o escorpião falou para o sapo, olha, é o seguinte, eu não sei nadar, eu vou morrer afogado, a água está subindo. Faz o seguinte, me leva para o outro lado. E o sapo falou, não posso fazer isso. Ele falou, por quê? Porque você vai me ferroar. Se eu deixar você subir nas minhas costas, você vai me ferroar e eu vou morrer. E o escorpião falou, pensa bem, rapaz. Você pensa, raciocina. Eu vou morrer afogado. Se eu subir nas suas costas, eu tenho chance de viver. Se eu te ferroar, você morre, eu morro afogado. Eu falei, então não vou te ferroar, porque eu quero viver. E o sapo falou, faz todo sentido, porque sapos pensam. Tá bom, o escorpião subiu em cima. Quando chegou na metade do rio, o escorpião não aguentou. Aquelas costas sedosas. Crau, enfiou o ferrão da cauda dele no sapo. E o sapo falou, mas escorpião, você não percebe que você vai morrer também? Ele falou, rapaz, eu percebo tudo isso, mas o que eu posso fazer? É a minha natureza, não consigo escapar dela. Não sei se você está entendendo a parábola. Ninguém escapa da própria natureza.
Ninguém. Se você é escorpião, mais cedo ou mais tarde, vai destilar veneno. Mas olha para cá. Se você é filho, mesmo que agora você esteja engatinhando de 4, mexendo em sujeira, colocando caca na boca, todo lambrecado, preste atenção. Chega uma hora que você fica em pé, se lava e diz: o que eu estou fazendo? Eu sou filho. Porque é filho. Está me ouvindo? Não adianta você pedir oferta para escorpião. Ele até dá, mas no meio do rio ele te ferroa. Cobra tudo de volta. Mas filho não. Ele pode até falar: não tem, essa igreja pede demais. Mas ele vai lá na frente e ele fala: puxa vida, é minha igreja. Eu amo esse pessoal. Outra coisa, tem pastor dependendo da minha ajuda. Eu vou lá, eu vou ajudar. Aí quando já fechou, ele vem no seu filaço e coloca o dinheiro e ainda fala: é isso mesmo que eu sou. É isso que nós somos. Somos filhos. Por isso, a graça só se aplica para nós, para quem nasceu de novo. Aí quem não nasceu de novo, você tem que ficar usando a lei para controlá-lo. Sempre baseado em quê? Medo da maldição, medo da ira de Deus, fazendo a troca. Sabe uma outra coisa séria a respeito de controlar as pessoas? É o seguinte: o que é lei? Lei é favor o quê? Quem se lembra? Merecido. Merecido. Qual que é a lógica normal? Se você acredita que a bênção é merecida, o que você pensa daquele irmão que é menos abençoado? Não, vamos inverter a coisa. Aquele irmão que está sofrendo mais. Aquele irmão que está passando por tribulação que você nunca imaginou na vida. O que você pensa dele? Irmão, fala logo, o que você fez? Não é verdade? Esses dias eu fiz uma live com uma irmã da nossa igreja. E posso falar o nome aqui? Pode, né, Rafael? Não é segredo não, né? Pode, não é segredo não. Isso é um testemunho muito forte, porque nós falamos na internet, a irmã Angela Cirino. E ela contando que ela teve, antes de ter o primeiro filho, ela teve 3 abortos. 3 abortos. Aí, na 4ª tentativa, ela ficou grávida, deu à luz. Mas aconteceu um acidente horroroso, daquelas coisas assim, que você fica assim, você nem sabe como você reage. No hospital, a enfermeira foi manusear o bebê, deixou cair e ele morreu. Tinha tido 3 abortos e agora perdeu um bebê no hospital. Ela foi sentar com o pastor, para ter uma palavra de consolo. O que o pastor falou para ela? Falou: irmã, faz as contas. 3 abortos e agora uma morte. O que mais você quer que aconteça para confessar o seu pecado? O que você tem? O que você fez? Veja, é exatamente isso que você espera ouvir no dia da morte de um bebê, não é? É exatamente o que vai deixar o seu coração super confortado. Inclusive você vai ajoelhar e vai dizer que você ama loucamente esse Deus, né? Que você quer muito ir para o céu, inclusive. Veja o que a religião faz. Religião só escraviza e mata. Mata o coitado do pastor que falou isso e mata quem ouviu. Mata por dentro. Por que continuar vivendo assim? Para que viver dessa maneira? Tem irmãos que acham que me ofendem. E quando eles querem me ofender, eles falam: você mudou, você não era assim. Eu falei: eu não era mesmo não, eu vou mudar mais ainda, vou parecer cada vez mais com Jesus. Que compromisso é esse que eu tenho de ser igual eu era 40 anos atrás? Nenhum. Meu compromisso é de ser o que eu hei de ser. E o que eu hei de ser está decretado que eu vou ser. Quer eu coopere ou não, eu vou ser. Mas é melhor cooperar, vai andar mais rápido. Então para quê? Eu prefiro que as pessoas digam: na videira só fala coisa boa. Na videira não tem uma palavra séria de juízo. Só fala coisa boa para as pessoas. A vida é um terror. Você está cercado de gente morrendo nessa pandemia. Não tem remédio que resolva. Não tem vacina que dá certo. E as pessoas estão sofrendo. E quem é o único que pode ter uma palavra de esperança e de vida? Você. Você é o único que pode.
Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas ao invés de ter a palavra de esperança e vida, a palavra é de morte. Isso é juízo de Deus. Vocês não viram nada. O pau vai quebrar. Morreu pouco, vai morrer mais. Você perdeu pouco, vai perder mais. Ok, para ouvir isso não precisa de você. O inferno já está fazendo isso, já tem uns bons milênios. Entende? Agora, eu estava essa semana, na hora do almoço, eu sempre sento para ver o noticiário na televisão. Nessa semana, não sei que dia que foi, minha esposa estava comigo. Nós sentamos, estava passando um programa daqueles de debate, de conversa. E aí tinha uma mulher que ela é coach. E achei ela muito honesta. E ela falou, olha, estou cansado. É mulher, cansada dessa positividade tóxica. Foi o que ela disse. Quando ela falou aquilo, eu falei, preciso ouvir mais sobre isso. Eu já ouvi positividade e já ouvi tóxico, mas os dois juntos é raro. Mordi a bochecha. Se for um profeta da lei, vai dizer, é o anjo. Vigia o que você está falando, senão você vai morder a língua, miserável. Não, é que a semana passada resolvi arrancar o siso e parece que a minha boca está reclamando. Toda hora ela me lembra, cadê ele? Mas aí a mulher falou da positividade tóxica. E aí eu falei, o que será que ela foi explicar? Ela falou, olha, é melhor ser otimista mesmo. É melhor realmente você não ser negativista, mas preste atenção. Ela falou, nós estamos vivendo um mundo ruim. Olha essa doença, olha a praga, olha quantos estão morrendo, quantos estão entubados, não tem vaga na UTI para todos, não tem remédio que cura, não tem vacina para todos, as vacinas que tem ninguém sabe se vai funcionar, a vida é muito difícil, a vida é muito ruim, você tem que cair na real, você tem que olhar as coisas como são, essa é a vida, e não tem outra para viver. Eu falei, ela está certa. Qual que é a base que ela tem para dizer que amanhã vai ser melhor? Nenhuma. Ela não tem base para dizer nem que o sol vai nascer amanhã. Ela não tem. Eu falei, mas nós temos. Tem um que é o eterno e ele prometeu. Ele prometeu que tinha pensamentos bons a seu respeito. E já planejou um futuro bom para você. Aí quando você prega que amanhã vai ser melhor, quando nós pregamos que amanhã para você vai ser melhor, não estou falando isso porque eu sou positivo. Não. Eu estou falando isso porque Ele é fiel. Ele prometeu. E você pode descansar na promessa dEle. Amém? Mas é muito fácil. Quando você tira a expectativa e a esperança das pessoas, entende? E tudo fica dependendo do quão bom ela é, para ela poder esperar alguma coisa, porque a lei tem uma característica, a lei é baseada em quê? Na sua própria obediência, não é isso? Você só recebe se obedecer, se for fiel. Então quem vive na lei tem uma característica, ele é o tempo inteiro olhando para si mesmo. Esse é um bom teste para ver se você está na lei ou na graça. Quem vive na lei ainda, ele está o tempo inteiro se olhando. Será que eu estou em condições? Será que eu posso receber essa bênção? Será que tem algum pecado escondido? Será que tem alguma coisa fora do padrão? Meu Deus, será que tem alguma... Ele está sempre tentando, olhando, pensando em si, para saber se está qualificado. Por isso, quem prega e quer controlar as pessoas, ele sempre estimula a introspecção. E sempre questiona, em vez de afirmar. Eu não vim aqui para questionar você, eu vim aqui para afirmar verdades para você. Eu vim aqui para te dizer quem é Deus e quem é você, segundo a palavra. Mas quem prega a lei e quer controlar as pessoas, a pergunta sempre é, será que você está em condições? Será que você é mesmo discípulo? Mas, será que você é filho? Olhando para a sua vida, o que você diria? Será que você pode receber essa bênção? É sempre um será, será.
Será. E qualquer pessoa sentada no banco que for honesta, ela já sabe qual resposta que o pastor espera. O pastor não espera aquela resposta de alguém que levanta e fala: pastor, eu estou pronto, qualificado. Se você fizer isso, o pastor vai te dar uma dura publicamente. O pastor espera o contrário. Que você levanta e começa. Aí o pastor fala: a unção chegou. Mas na verdade é só uma irmã desesperada, que percebeu que amanhã ela tem dito a pagar e hoje o pecado ainda está lá na casa dela. E ela fala: o que vai ser de mim? Estou desqualificado. Ela chora, ela clama misericórdia, porque quem vive na lei só pode clamar misericórdia o tempo inteiro. Não tem outro clamor. Mas quando eu chego aqui contra você, que agora você é filho, e eu agora já desisti de pregar. Agora os pastores estão tudo enrolados comigo. Eu vim aqui para contar que você é filho. Filho não tem que dar o dízimo do almoço para participar da janta. A janta já é sua. Está me ouvindo? Filhos não deixam de ser filho porque discutiu com o irmãozinho. Você é filho, continua sendo filho. Na verdade, essa é uma outra diferença entre a lei e a graça. E uma forma como muitos pastores também tentam controlar e manipular os irmãos. Na lei, você é tratado como servo. Na graça, você é constituído filho. Há uma enorme diferença entre servos e filhos. Pastor, você está querendo dizer que eu não sirvo? Não disse isso. Você serve. Mas você é filho. Entende? Eu posso fazer pão, mas não sou padeiro. Como eu sempre gosto de brincar com os irmãos, eu canto, e canto muito, mas não sou cantor. E eu até chego a correr, mas não sou atleta e nem corredor. Entendeu o que eu estou dizendo? Há uma distância entre o que você é e o que você faz. Na lei, você é servo. E como servo, você vive. Na graça, você se torna filho. Filho. Não é filho adotivo no sentido que você conhece. Que eu sou filho do diabo e fui agora adotado filho de Deus. Não. Você é filho de Deus. O que era filho do diabo morreu. E esse que está aqui agora nasceu de novo. E esse que nasceu de novo tem a natureza do próprio Pai dentro de si. E foi feito filho. Agora, é muito difícil controlar filhos. Servos você controla. Tem muito jeito de controlar servo. Tem ou não tem? Se você não comportar bem, vai ser demitido. Vão te expulsar daqui. Servo tem medo disso? Sim ou não? Por que ele tem medo? Porque ninguém tem compromisso com o servo. Se o servo não for um servo muito bom, ele pode sim ser mandado embora. Qual que é a maior ameaça que fazem para os crentes? Se você não comportar bem, Deus vai te mandar embora. E você sabe, na eternidade só tem 2 endereços. Só tem 2 endereços. Na rua de cima e na parte mais embaixo. Se você for expulso lá de cima, não tem outro endereço para você ir, não tem casa da vovó, não tem primo. Você vai cair no lago de fogo. Todo crente sabe disso. Por isso, qual que é a maior forma de controle sobre o crente? Perda de salvação. Filhos não têm medo de ir embora. Não passa na cabeça de um filho deixar de ser filho, passa? Não passa na cabeça de um filho ser demitido. Pai não usa empregado para exortar filho. Entendeu? Um pai não diz para o filho: olha, você viu o que eu fiz com a Marinha? Empregada ruim, cozinhava mal, porca. Demiti ela. Se você continuar fazendo porcaria, Juninho, vou te demitir também. Tem algum pai enlouquecido que fala isso? O máximo que o pai fala é: a Marinha te ensinou a ser porco também, né, miserável? Você vai aparecer com seu pai. Entende? Quer dizer, o pai pode até exortar, ser duro, disciplinar, mas nunca manda embora, nunca. Nunca. Filhos permanecem em casa, servos não.
servos não. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Mas aí eu chego para você aqui e digo que você é salvo, filho. E uma vez que você é salvo eternamente. Porque servos podem ser servos e deixar de ser, mas filhos não. Filhos não. Aí vão me acusar, vão dizer que eu estou falando uma coisa terrível, uma heresia. Mas eu louvo a Deus porque esse ensino não é meu, nem começou comigo. Na história tem muitos homens de Deus junto comigo. Mas o que eu acho principal, a palavra de Deus, a palavra do próprio Cristo está do nosso lado. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. O diabo detesta isso. Eu colocaria essa uma outra razão, porque tantas igrejas ensinam o evangelho misturado. Porque o diabo detesta. O diabo não quer que você saiba o que significa ser filho. Ele não quer. Por quê? Porque filhos reinam. Servos não. Está me ouvindo? Filhos governam. Servos não. Filhos têm um nome e podem usar esse nome para exercer autoridade. Quem é você? Eu sou o filho do seu Aloísio. Ah, bom, pode entrar. Você de você mesmo, talvez hoje seja até menor do que os anjos, diz a Bíblia. Mas é por pouco tempo. Porque você é filho do Deus Altíssimo. Você nunca vai ser baixinho. Você sempre vai ser também filho do Deus Altíssimo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Filhos governam. Servos não. No máximo, servos são promovidos. No máximo. Mas nunca governam. Nunca sentam em tronos. Você está assentado com Cristo hoje, nos lugares celestiais. Acima de todo o principado e potestade. Você está sentado. Servos vivem com base no merecimento. É verdade ou não é? Tudo que o servo faz é para ser visto. Servo não faz nada oculto. Por quê? Porque ser visto para ele é uma questão de sobrevivência. Se o patrão não vê ele trabalhando, o que vai ser dele? Não é verdade, irmãos? Então servos têm que fazer para ver. Servos têm que mostrar o que está fazendo. Filhos não precisam disso. Filhos fazem o que é preciso fazer. Filhos servem? Servem. E aí, quando um filho serve, a servitude ganha nobreza. Quando um filho faz, a atenção da criadagem toda cai em cima. Um filho fez. O filho quer trabalhar. O filho quer ajudar. Quando filhos querem fazer, a família inteira se alegra. Quando servos fazem, não fez mais do que obrigação. Servos são movidos pelo medo. Filhos não. O que move filho é outra coisa. Servos são movidos pelo medo. Ou, no máximo, o desejo de ter o reconhecimento. Filhos não. O que move filho é o amor. É o amor da casa. É o amor ao pai e o amor do pai por ele. Esse é o filho. Você foi feito filho. Sempre desconfie daquele que, em vez de reforçar a sua identidade, sempre está colocando dúvidas sobre ela. Não. Eu creio na sua experiência honesta e sincera diante de Deus. E hoje, num dia especial, diferente de todos os outros, nós vamos participar da mesa do Senhor. Mas antes de participar da mesa do Senhor, eu vou pelo menos dar uma pincelada no que eu preparei para falar para você. É porque eu estou vendo alguns irmãos pegando a revista, vira a página, volta a página, vira a página. Essa é a maneira que ele tem de passar uma mensagem. Eu falei uma coisa para você que eu não completei. Deixa eu completar.
Na lei, tudo depende da sua própria obediência. Por causa disso, toda pessoa que vive na lei, ela está o tempo inteiro consciente de si mesma, sempre olhando para si. Por que as pessoas olham para si? Para ver se estão qualificadas para receber a bênção. Quanto mais alguém olha para si, menos fé ele tem, porque ele não vai enxergar nada bom, porque Paulo disse que na nossa carne não existe nada bom de si mesmo, entendeu? O que existe bom em nós é Cristo. Por isso que na nova aliança, você não olha para si, mas você é sempre estimulado a olhar para Cristo. Você entende isso? Por que você é estimulado a olhar para Cristo? Porque na lei, tudo dependia de você. Se você para ser justo, você que tinha que obedecer o mandamento. Mas na nova aliança, tudo depende de Cristo. Já não é mais uma questão da minha obediência, é uma questão da obediência dele. Está me ouvindo? Na nova aliança, tudo funciona pelo princípio do representante. Diga, representante. Essa é uma palavra-chave, você tem que prestar atenção nela. Tudo na palavra de Deus é baseado no representante. Deus não trata conosco assim diretamente. Deus sempre exige um representante. Ninguém pode chegar diante de Deus diretamente. É preciso um representante. Está me ouvindo? Por isso, vou voltar nesse ponto aqui. Guarda aí, que daqui a pouco eu concluo esse raciocínio. Presta atenção. Tem uma outra coisa a respeito da lei. Lei não é favor merecido? É. E eu disse para você, até contei a história da irmã e não concluí. Na lei, quanto mais alguém é abençoado, qual que é a nossa conclusão? Melhor ele é. É muito gente boa, está muito perto de Deus. Mas quanto mais praga, problema, luta tem na vida dele, mais você diz o quê? Tem pecado. É a conclusão óbvia. Não é verdade? Por isso, qual que é um comportamento típico de quem vive na lei? Ele é honesto. Ele sabe que ele mesmo merece a bênção. Então ele vive procurando alguém para ir diante de Deus por ele. Alguém que vai orar por ele e ele vai receber. Alguém que está mais perto de Deus, que vai abençoar e ele vai ter. Então ele está sempre procurando quem é o pastor mais abençoado. Não, vou lá no pastor Luiz, porque ele é abençoado. Olha o tamanho da igreja dele. Ninguém teria uma igreja daquele tamanho se não fosse tão abençoado. E por que é abençoado? Porque é muito bom, conheço o testemunho dele. Casou virgem. Rapaz, o cara é santo demais, vou lá para ele orar por mim. Veja, essa é só a sua lógica legalista. Às vezes a pessoa que Deus quer usar para curar você, para fazer um milagre na sua vida, é um irmãozinho que está do seu lado. Você olha para ele de cima e fala, esse irmão não põe a mão em mim nunca, não sei onde a mão dele andou. Entendeu? Porque nós pensamos que a bênção precisa de ter essa pessoa perto de Deus. E já que eu não estou perto, vou encontrar alguém que está. É a mesma mentalidade do espírita e do católico. Eles estão atrás de alguém que seja muito santo. E por isso mais perto de Deus. Não deveria ser prática comum no meio evangélico. Infelizmente é, não devia, não precisa. Porque todos nós somos feitos ministros, sacerdotes do Senhor. Você já está tão perto de Deus quanto precisa estar para receber a bênção. Você não é aproximado por algo que você faça, você é aproximado pelo sangue de Jesus. Tem gente que acha que ele é aproximado pela intensidade. Aí ele tem que ser muito intenso, ele grita, né? Ele tem toda aquela postura no louvor, porque ele tem que atrair Deus. Porque ele acha que é algo nele que vai permitir o céu se abrir. Entendeu? Outros acham que é choro. Então, no dia que ele chora, ele vai bem. No dia que ele não chora, ele fala, nem chorei hoje. Tem jovem que acha que é o dia que ele está alegre, ele dança. Se ele vier no louvor, ele dançar, ele fala, aleluia, estou perto, estou tocando o altar. Porque ele acredita que é algo exterior, é algo dele que vai aproximar. Não é, é unicamente por fé. Você já foi aproximado pelo sangue de Jesus. Não tem mais barreira, não tem mais impedimento, não tem mais obstáculo. O pecado deixou de ser um problema. Não é que o pecado não existe, o pecado continua existindo, mas o sangue cobre você.
e porque o sangue de cobre você tem acesso. Só isso, acesso. Olha, irmão, quando você compreende essas verdades, afeta tudo na sua vida. Afeta tudo. Estou te contando apenas a propósito de uma pergunta que me fizeram, que eu achei que foi muito oportuna. Por isso, faça domingo que vem uma também, quem sabe a sua não vai ser respondida. Você sabe quando a gente elogia a pergunta, que a gente está querendo, faça mais pergunta. Olha para cá. Você não precisa de um pastor, nem de um líder, nem de um discipulador, para te fazer crescer. Entende? Você precisa de pastores para te ensinar o que eu estou te ensinando aqui. Mas uma vez que você aprendeu, você já tem tudo o que você precisa. O Espírito Santo foi colocado dentro de você. O que você tem que fazer todo domingo é vir aqui para cultivar, atiçar, deixar fluir. Está me ouvindo? Mas não é um homem que vai fazer. Nem é você mesmo quem vai fazer. É tudo pelo seu representante. Como eu te disse, Deus lida conosco pelo representante. Por que você é pecador? Você não é pecador porque você peca. Essa é a definição do Aurélio, do Ruais, mas não é a definição de Deus. Pecador não é aquele que peca, simplesmente. Pecador é aquele que nasceu com a natureza do pecado dentro de si. Portanto, mesmo antes dele ter cometido o primeiro pecado, ele já era pecador. É como uma mangueira, né? Você pega uma mangueira pequenininha. As mangas são os pecados. Uma mangueira pequenininha não deu manga ainda. Mas já é mangueira, sim ou não? Sim. Eu conheço uma mangueira pequenininha. Quantos conhecem também? Eu conheço cajueiro, goiabeira, jabuticabeira. Se eu olhar, eu sei. Não precisa ter dado fruto ainda. Eu sei. Deus também. Ele sabe. Entendeu? Então, minhas netinhas estão aqui, elas são pequenininhas, umas mais pequenininhas do que outras. Elas são ainda, você sabe, mangueira da manga, mas pecadeiro dá pecado. Então, elas são pecadeiros pequenininhos. Pecadeiros pequenininhos, não deram pecado ainda, mas já são. Agora, por que que são? Por que que nasceu? Porque Deus trata conosco pelo representante. Quem foi o representante que nos fez pecadores? Adão. Adão lá no Éden estava te representando. Você nem sabia disso, hein? Você nem sabia, mas ele estava te representando. E porque o seu representante caiu, você foi embora junto. Mas hoje, Cristo tornou-se o segundo Adão, segundo homem. Cabeça de uma outra raça agora. E agora você pode também recebê-lo como seu representante. E aí, tudo que diz respeito a Cristo, vai dizer respeito a você também. Romanos 5,19, projeta para mim. Romanos 5,19, olha o que diz. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação, todos que creem. Então veja, foi só um pecado, e fez de nós todos pecadores. Foi só um ato de justiça de Cristo, e faz todos nós justos. Aí continua, porque pela desobediência de um só homem, quem é esse homem, irmãos? Adão. Muitos se tornaram pecadores. Aí você fala, eu não acho justo isso. Que história é essa? Quer dizer, o cara peca e eu viro pecador? Não, isso não me parece justo, não. Eu quero ser julgado pelos meus próprios pecados. Não precisa preocupar, vai ser também. Agora, se você acha injusto, por causa da desobediência de um, você virar pecador, Deus é tão bom que Ele faz a mesma coisa no inverso. Olha o que Ele diz. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão o quê? Justos. Pelo pecado de Adão, você virou pecador. Mas pela obediência de Cristo, você foi declarado justo. Como isso aconteceu? 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus.
Entendeu? Como é que Cristo se fez pecado? Foi cometendo pecado, irmãos? Não. Deus pegou o nosso pecado e colocou nele. E nós hoje, como é que nós nos tornamos justos? É praticando a justiça? Não. Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. Isso é a troca do representante. Por isso, quando você chega diante de Deus, preste atenção no que eu estou te dizendo. Quando você chega diante de Deus, é como se fosse Cristo chegando. Ele é o seu representante. Está me ouvindo? Você é tão justo quanto Cristo. Por quê? Porque a sua justiça não é sua. A sua justiça é dele, que foi colocada em você. Por isso, assim como ele é, nós somos neste... O que diz? 1 João 4,17. 1 João 4,17. Diz assim a palavra de Deus. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Quantos creem nessa verdade? Como é que ele é? Ele é aceito? Sim ou não? Você é aceito também. Ele é amado? Sim ou não? Então você é amado também. Ele é santo? Então você é santo também. Ele é saudável? Então você é saudável também. Tudo que diz respeito a ele nesse mundo, diz respeito a você também. Essa é a fé no representante. O representante significa que tudo que ele fez e faz, ele fez em nosso nome. E não tem nada mais a ver conosco. Por isso você pode ter fé para receber toda sorte de bênção. Então, por que você ora em nome de Jesus? Por que você ora em nome de Jesus? Porque ele é o seu representante. Me dá um guardanapo desse, por gentileza. Vamos imaginar que você vai no banco. Você recebeu um cheque. O cheque está assinado. Letras de sangue. Senhor Jesus Cristo. Pague ao portador. Mas está em branco. E o Senhor diz, preenche de acordo com a sua necessidade. O banco do céu vai descontar para você. Quantos creem nisso? Mas você chega na boca do caixa. Como é que você chega na boca do caixa? Senhor caixa, quem sou eu para carregar esse cheque? Quem sou eu para vir aqui descontá-lo? Senhor caixa, por favor, esse cheque para mim, para ver se eu estou em condições de descontá-lo. Aí o caixa olha para você e fala, você não, Zé Mané, você quer vir aqui descontar esse cheque? Quem você pensa que é para descontar esse cheque? Algum caixa fala isso? Algum caixa ao menos olha na sua cara. Eu nem quero que olhe na minha. Ele está interessado em mim ou na assinatura que está aqui? O que o caixa faz? Ele checa. Essa conta, Senhor Jesus Cristo. Ele vai lá dentro, olhar em algum lugar, não sei onde é. Antigamente era assim, tem muitos anos que eu não vou no banco. E aí ele olha, confere a assinatura, né, pastor Rigonato? Aí ele volta, ele discute com você. É isso mesmo que você quer, descontar esse cheque? Pensa bem. Aí você fala, sim, depois de avaliar, eu creio que sim. Descontar cheque tem esse drama todo? Só na igreja. Aqui o drama é grande. Entende? Porque só desconta cheque quem é muito bonzinho. Se não for bonzinho, esquece. O caixa não vai descontar seu cheque nunca, porque ele te conhece muito bem. Entendeu? Mas no céu não. O céu funciona igualzinho Bradesco. Me chamaram de gerente de Bradesco. Ele só quer saber da assinatura. A assinatura é verdadeira. Está marcado na sua testa. É o selo do Espírito Santo de Deus. O anjo vai pagar o cheque para você. Não é por causa de você. É por causa do dono da conta. Porque depois o dono da conta vai vir acertar a conta com ele. E vai dizer, por que você não pagou o cheque, estava assinado. Entendeu? Ninguém é louco de desobedecer.
chega com o cheque assinado, recebe no nome dEle. No nome dEle. Eu creio. Eu sei que a ilustração é bem simples, mas na minha opinião ela diz tudo. Porque é ridículo, irmãos, diante do caixa, se questionando se é digno. Ridículo. Não se questione se é digno. Apenas desconte. Exija do caixa. Fale com autoridade. Fale com firmeza. Porque essa é a verdade. Isso tudo acontece por causa da aliança. Deus é tão bom que tudo isso poderia acontecer só porque Ele nos ama. Mas não. Tudo isso é assim porque Ele é fiel. Ele é fiel. E sabe o que significa? O fato dele ser fiel significa o seguinte: que Deus, eu sei que essa é a oração que muitos pentecostais gostam e oram todo dia, né? Tem misericórdia de mim, Jesus. Essa é a oração predileta de muitos. Pastor, tem algo errado em pedir para ter misericórdia? Não, pode pedir se você quiser, mas não há necessidade. Entende? Você não está debaixo da ira. Não há ameaças vindo contra você. Entende? Ele te ama com amor eterno. Mas muitos clamam por misericórdia. Mas Deus não quer fazer as coisas na nossa vida com base na misericórdia, simplesmente. Por quê? Porque misericórdia não dá segurança. Você entende que misericórdia não dá segurança? Porque Romanos capítulo 11 diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. Deus pode escolher ter misericórdia do João e não ter do José. Deus pode escolher ter misericórdia hoje e não ter amanhã. Se Ele age assim, Ele está fazendo algo correto. Ele não é obrigado. Quantos entendem que Ele não é obrigado? Isso é misericórdia. Se o perdão dos pecados fosse baseado na misericórdia, você poderia ficar inseguro. Você poderia pensar, não, Ele me perdoou 6 vezes já. Essa é a 7ª. Eu acho que agora Ele não vai ter misericórdia mais. Não, eu já fui 70 vezes 7. Eu estou mais rodado do que você. Você está perto da ira mesmo. Então, quem vive com base na misericórdia, nunca tem segurança. Mas Deus não quer que você viva inseguro, tanto que Ele ama você. Ele quer que você tenha segurança. Mas como é que você vai ter segurança? Deus é sábio. Deus pegou a sua misericórdia e transformou num documento. Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus escreveu um documento se comprometendo diante das hostes celestiais, ergueu a mão para o céu e jurou: dos seus pecados jamais me lembrarei. E Ele escreveu isso com letras de sangue, nesse documento chamado de aliança. Eu pergunto para você, Deus agora te perdoa com base na misericórdia ou na fidelidade? Fidelidade. E eu pergunto para você, misericórdia Deus pode escolher. Vou ter misericórdia do João, não vou ter do José. Mas e fidelidade, Ele pode escolher? Ele pode escolher ser fiel com João e não ser fiel com a Maria? Ele pode escolher ser fiel hoje e não ser fiel amanhã? Na fidelidade Ele não tem escolha. Disso depende a fidedignidade celestial. Ele tem que ser fiel sempre. Misericórdia não. Vai chegar o dia da ira, em que não haverá misericórdia mais nesse mundo. Vai chegar. Não chegou, mas vai chegar. Presta atenção. Fidelidade não vai mudar nunca. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o diabo sabe disso. Muitos de nós é que não sabemos. Para encerrar, eu queria que os servos estivessem agora preparados. Pode preparar assim lá atrás, assim, bem de fora a fora. Essa semana passada eu estava lendo a história de um homem de Deus. Eu fiquei muito impressionado com um evento que aconteceu com ele. Está aí no seu boletim. O nome dele era David Livingstone, conterrâneo, pastor Giles, súdito de Sua Majestade, que viveu no século XIX. Ele foi um explorador e um missionário inglês.
pastor Jairus. Você sabe disso. Foi alguém tão respeitado no Império Britânico, que quando ele morreu, ele foi enterrado na capela de Westminster. O pastor Jairus está aqui para não deixar eu falar bobagem. Só é enterrado em Westminster aqueles homens da nobreza ou que fizeram trabalhos notórios para o Império, para a nação. E David Livingstone foi um desses homens, enterrado na capela de Westminster. Mas ele conta, isso quem conta é ele mesmo, o David Livingstone. Ele era um explorador do século XIX, e ele queria entrar no interior da África, como de fato depois ele entrou. Só que, quando ele entra na África, ele se depara com um homem muito poderoso, que governava uma região enorme, onde hoje é Zimbábue, Botsuana, Congo, Zâmbia, aquela região. E esse rei, muito poderoso, e alguém disse para o David Livingstone, você não tem como entrar se esse rei não permitir. Os irmãos podem limpar depois, já está acabando o culto, vocês estão me ouvindo? Não precisa limpar agora, não? Obrigado, querido. Eu tenho liberdade de te falar. Olha para cá. É que qualquer coisa ganha de mim. Eu já descobri que eu sou fraco. Um menininho de 3 anos que passar aqui na frente, todo mundo acompanha ele até o fim. Eu posso plantar bananeira aqui, que eles falam, o que ele falou mesmo? O que ele acabou de dizer? Olha para cá. O David Livingstone, então, alguém disse para ele, não tem como você entrar sem esse rei permitir. E ele então, com a ajuda de um intérprete, ele foi procurar esse rei tribal e falou que queria fazer um acordo, um trato, para poder entrar. Aí o rei chamou ele, na frente de todos, pegou uma faca e cortou o punho, um pequeno corte. Quando ele fez isso, o tradutor do David Livingstone explicou para ele, ele está propondo fazer uma aliança com você. E o David Livingstone, na mesma hora, cortou o punho também, e os dois misturaram sangue. E ao fazerem aquilo, eles estavam dizendo que a partir daquele momento, eles eram irmãos de sangue. E quando aconteceu isso, eles contam que toda a tribo, aquela multidão, começou a pular e a saltar de alegria. Porque agora o rei tinha um irmão que nem era do meio deles. Um branco estrangeiro. Isso foi num dia. David Livingstone conta que no outro dia, chamaram ele de novo. E alguém disse para ele, hoje é o dia da troca de presente. Todo parceiro de aliança troca presente. E aí, o David Livingstone não tinha nada, coitado. Mas ele tinha uma cabritinha de estimação. E ele viajava com essa cabrita. E o rei percebeu o afeto que ele tinha. Ele falou, não quero nada dele, eu só quero a cabrita dele. E o David Livingstone deu para ele. E o rei pegou o cajado real, que tinha gravado em alto relevo a insígnia dele. Você sabe o que é insígnia? É a marca. Já viu o boi quando é marcado? Aquele é uma insígnia. Mostra quem é o dono. No cajado dele, na ponta, tinha a insígnia dele. E o rei deu para o David Livingstone. E ele disse que foi embora. E ele foi, e o seu coração era missionário, ele queria ganhar a África. E você sabe, algo tão precioso a respeito dele, pastor Jairus, talvez você não sabe disso. Que quando ele morreu, a rainha Vitória mandou um destacamento especial do exército buscar o corpo dele na África. Mas quando chegou lá, eles viram que eles tinham cortado o peito e arrancado o coração. Então eles disseram, o que vocês fizeram? E o rei falou, vocês podem levar o corpo, mas o coração dele fica, porque o coração dele estava na África. E fizeram uma cerimônia e enterraram o coração dele lá. Poderoso isso. Mas aí, no outro dia, David Livingstone então partiu, depois daquelas 2 cerimônias, do corte, ficou uma cicatriz, e da troca de presente. E ele conta então, que ele foi indo para o interior, da selva, e aí ele chegou num lugar um dia, e imediatamente apareceram milhares de guerreiros, e cercou ele e a comitiva dele.
estavam armados, prontos para atacar. De repente, alguém viu o cajado na mão dele. E o cajado tinha a marca do rei. E alguém gritou que o cajado era do rei. E o David Livingstone só ergueu a mão, dizendo para eles: parem onde vocês estão. E quando ele ergueu a mão, eles viram a cicatriz. Quando eles viram a cicatriz, eles entenderam que David Livingstone agora era um parceiro de aliança. Se eles o atacassem, estariam atacando o rei. E se atacassem o rei viria imediatamente para defendê-lo. O que eles fizeram na mesma hora? Jogaram as armas no chão e se renderam. Se renderam por causa da marca da aliança. Eu sei que você pensa que a aliança de Deus é diretamente conosco. Não é. É com o nosso representante. É a aliança entre o pai e o filho. E todas as vezes que o filho ergue as mãos, por causa das marcas da aliança, o inferno tem que retroceder. E nós estamos nele. Você participa disso. E cada vez que nós pegamos o pão e o cálice, nós estamos contando para o mundo espiritual algo muito poderoso. Nós estamos em aliança com a divindade. Se você me ataca, você está atacando ele. Se você tentar me ferir, é ele que vai me defender. Tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele. Eu sou participante dele, ele é participante de mim. Então tenha muito cuidado comigo, porque eu sou a menina dos seus olhos. Temos que dizer isso para o inferno, porque somos participantes de uma nova e eterna aliança. Quantos creem no que eu estou dizendo? Fique em pé onde você está. Vamos participar da mesa do Senhor nessa manhã. Enquanto nós cantamos um cântico, os irmãos vão distribuir o pão e o cálice. Segure com você. Você que está em casa, você já sabe como nós fazemos. Vá lá na sua cozinha, se você não fez isso ainda. Pegue um pão, pegue um suco de uva, ou um pouco de suco de vinho, ou os dois misturados. Traga para a sua sala. Posicione-se agora, de pé, todos juntos, como um só povo, uma só família, na presença do Senhor. Vamos cantar um cântico enquanto os irmãos distribuem os elementos. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Diga isso bem forte. Oh, impressionante.
Aleluia. Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amor, amor, amor do Pai. Oh, oh, oh. Amor, amor, amor de Deus. Amor, amor, amor do Pai. Oh, oh, oh. Amor, amor, amor de Deus. Traz luz para As as sombras, sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Aleluia. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Aleluia. De olhos fechados por um instante. Você não precisa de olhar para você. Quando você segura esse cálice, esse pão nas mãos, você está proclamando diante do mundo espiritual. Seus pecados foram apagados. O Senhor é o seu Deus. Ele escreveu as suas leis no seu coração. Ele agora tem misericórdia da nossa iniquidade, dos nossos pecados, jamais se lembra. Portanto, esse é o momento de lembrar do pecado, é o momento de lembrar do perdão, lembrar da justificação, lembrar do preço pago na cruz, da obra que já foi feita e está consumada, e somos participantes dela. Temos um representante, e assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Portanto, esse não é momento de condenação, não é momento de você virar as costas, achando que não está qualificado. De você mesmo, você nunca será digno. De si mesmo nós não somos. Mas há um que nos representa. E aos olhos de Deus, Ele te vê vestido agora do Cordeiro, vestido de Cristo. E assim como Ele é, nós somos. Cada vez que comemos este pão e bebemos o cálice, nos enchemos da sua vida. Comemos cura. Hoje é dia de cura. Comemos bênção, maldições são removidas. Comemos vida, salvação, glória, transformação, favor do céu, em nome de Jesus. Erga o seu pão, repita comigo, diga: este pão é o corpo do Senhor Jesus. Diga: ao comer dele, eu recebo vida, milagre, glória, transformação, em o nome de Jesus. Diga: Ele levou na cruz as minhas maldições. Diga: ao comer este pão, eu declaro, sobre mim não há nenhuma maldição. Diga: eu comando agora
contra toda seta e toda mentira do inimigo sobre mim e sobre a minha casa. Diga: eu creio que ao comer este pão, eu sou curado, porque Ele levou sobre si as minhas doenças e enfermidades. Diga: eu sou cheio da sua vida e da sua saúde, não porque mereço, é pela graça. Aleluia. Pega o seu cálice. Diga: este cálice é o sangue da nova e eterna aliança. Diga: eu estou firmado na aliança. Diga: eu sei que Ele me ama. Diga: eu sei que a sua bondade e misericórdia estão sobre mim. Diga: mas eu estou firmado na sua fidelidade. Diga: Ele é fiel para cumprir a sua promessa, a nova aliança que é eterna. Diga: por este sangue eu fui lavado, purificado, perdoado, justificado. Diga: por este sangue eu fui comprado, não sou mais meu, Ele é o meu Senhor e o meu dono. Diga: por este sangue eu sou mais que vencedor, e eu piso na cabeça do diabo e declaro: sobre mim não há mais juízo nem condenação, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Ao fazermos isso, estamos encerrando a nossa reunião nessa manhã. Que o Senhor te abençoe e derrame graça e favor sobre você, no seu trabalho, na sua casa. Você experimente